Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Ciências da Natureza. Hoje com o assunto de Química. Mas antes de começar a aula, vamos lembrar de curtir os vídeos feitos pelos professores de vocês com tanto capricho. Curtir os vídeos, se não se inscreveu no canal da escola, se inscreve. Aproveita para assistir os vídeos das outras áreas, das outras disciplinas, das outras turmas. Conhecimento nunca é demais e são fontes diferentes de conhecimento para que vocês possam melhorar cada vez mais o aprendizado de vocês. Na aula de hoje, a gente vai analisar alguns conceitos importantes de uma parte da química chamada química orgânica, que é o que equivale ao assunto essencial do terceiro ano, que corresponde ao terceiro semestre do EJA. A química orgânica, ela é uma área da química que antigamente se entendia como a parte da química que estudava os compostos exclusivamente produzidos pelos seres vivos, né, derivados dos processos vitais. No entanto, o carbono ele é o átomo em comum e é o que realmente tem em comum a todos os compostos orgânicos, independente deles serem produzidos ou não por seres vivos. Mas isso foi uma ideia que foi entendida bem depois, né? O carbono, se a gente analisar a tabela periódica, ela tem um pouco mais de 100 átomos. Mas como é que tem uma química, né, uma parte da química que estuda os compostos do carbono. E então, o que é que faz esse carbono, esse elemento, ser tão importante, tão especial, né? Realmente, o carbono ele tem características muito importantes, como a gente vai ver, e faz com que a gente tenha, então, a química orgânica, que na verdade é a química dos compostos do carbono. Dos compostos do carbono, que são a chave das moléculas da vida, como o próprio DNA. As moléculas orgânicas, ou os compostos orgânicos, têm, portanto, o carbono como elemento central. E esse elemento central, o carbono, ele vai vir acompanhado sempre de pelo menos, além de outros átomos, possíveis átomos de carbono, o hidrogênio. E quando tiver além do carbono e do hidrogênio, vai ter todos os outros elementos? Não. Vai ter oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses elementos são os elementos comuns às moléculas ou aos compostos orgânicos, independente de serem naturais ou artificiais. As moléculas orgânicas, portanto, elas vão ter, como todas as substâncias, fórmulas moleculares, que são aquilo que tem na molécula, ou seja, quais átomos. H2O é a molécula inorgânica, a água. Quer dizer o quê? É a fórmula molecular da água. Quer dizer que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. E quantos átomos? Dois hidrogênios e um oxigênio. Mas a fórmula molecular não diz como esses átomos estão ligados no espaço. Essa fórmula é a fórmula estrutural. Portanto, quando a gente diz que a fórmula da água é H2O, a gente está falando de fórmula molecular da água. Mas a fórmula estrutural, que é o desenho, como estão ligados esses dois hidrogênios e esse oxigênio, que é a fórmula estrutural ou estrutura química, é dessa maneira aqui. Um oxigênio e os dois hidrogênios ligados a esse oxigênio. Tem uma forma então definida, porque isso é que vai fazer com que esse desenho no espaço é que vai definir se a molécula é um líquido, se é um sólido, se é gasoso, se explode, qual cheiro tem. E assim são também as fórmulas moleculares versus as fórmulas estruturais, ou seja, os desenhos das moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas, sendo a base da vida, elas fazem parte junto com as moléculas inorgânicas, como a água é essencial para a vida. Então, junto com moléculas inorgânicas, elas vão estar presentes na nossa existência, seja nos nossos corpos, nas nossas alimentações, né, nas nossos medicamentos. Então, são compostos extremamente presentes no nosso cotidiano. As moléculas orgânicas, dessa maneira, estão presentes tanto nos produtos que nós utilizamos no dia a dia, como estão presentes no nosso corpo, nos nossos hormônios, nos nossos tecidos, como substâncias importantes no funcionamento do nosso corpo, né?
como a serotonina, dopamina, adrenalina, tudo isso é composto orgânico. E o composto orgânico, ele tendo principalmente carbonos e hidrogênios, eles podem formar estruturas com várias ligações de carbono, também chamadas de cadeias carbônicas. E as cadeias carbônicas, podendo então ter diferentes formas de ligações, vão ter classificações diferentes. Mas o principal da gente identificar nessa aula, além de saber a partir de agora que um composto orgânico ele independe de ser natural ou artificial, e sim, ele é um composto do carbono e suas ligações com pelo menos hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, flúor, cloro, bromo e iodo. Ele também está presente em nosso cotidiano, em diversos compostos que a gente utiliza, seja como na alimentação, no medicamento, como eu falei, e uma das principais fontes, e a principal e primeira que a gente vai estudar de compostos orgânicos formados principalmente por carbono e hidrogênio são os hidrocarbonetos, que esse nome já é porque exatamente tem carbono e hidrogênio como principais elementos. É o petróleo. O petróleo, gente, é a principal fonte de hidrocarbonetos, principal fonte de compostos formados por carbono e hidrogênio. E por que que os compostos derivados do petróleo são tão valorosos? Porque o petróleo que é considerado o ouro negro, porque o petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos chamados hidrocarbonetos em diferentes fases e com diferentes características, sólidos, líquidos e gasosos. E daí, a partir do petróleo, que é uma mistura de várias substâncias desse tipo, você tem uma infinidade, quase uma infinidade de possibilidades, né? Desde materiais que vão servir para fazer asfalto, a plásticos, a indústria da energia, tá certo? Como os combustíveis e assim por diante. Dessa maneira, os compostos do petróleo, assim como todos os compostos orgânicos, vão ter variações dentro das suas combinações de átomos para que gerem substâncias de importância para o nosso cotidiano, que vão servir de matéria-prima para diferentes segmentos, inclusive para a indústria farmacêutica. No caso, a gente fica por aqui, essa aula, como fonte inicial de pesquisa e de entendimento de apresentação da química orgânica dos compostos orgânicos. Eu agradeço a atenção de vocês até agora e fico aqui à disposição para tirar dúvidas. Peço para que vocês pesquisem mais sobre o assunto, para que nas próximas aulas a gente tenha condição de ter uma aula movimentada em cima das dúvidas de vocês e aguardem os próximos passos. Um abraço, pessoal!